Olá, família. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Gênesis, quando tudo começou. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais conhecidas e poderosas da Bíblia, a jornada de um homem cuja fé desafiou o mundo inteiro. Vamos falar sobre Noé. Imaginem um mundo que se perdeu completamente. A humanidade, que foi criada para espelhar a glória de Deus, agora vivia de costas para ele. A violência, a corrupção e a arrogância dominavam a terra. As pessoas se esqueceram do seu Criador, vivendo como se não houvesse consequências, como se nunca precisassem prestar contas de suas vidas. A Bíblia diz que o coração do homem era continuamente mau. E Deus olhou para essa criação, que ele tanto amava, e viu que tudo estava contaminado. A tristeza encheu o coração de Deus. Mas, em meio a essa escuridão, em meio a milhões de pessoas que seguiam o caminho da destruição, havia uma luz. Havia um homem diferente. O nome dele era Noé. Gênesis nos diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Enquanto todos ao seu redor se entregavam ao pecado, Noé escolheu um caminho diferente, o caminho da fé. Ele não era perfeito, ninguém é. Mas a Bíblia o descreve como um homem justo e íntegro em sua geração. E o mais importante, Noé andava com Deus. Ele cultivava um relacionamento íntimo e diário com o Criador. E foi nesse relacionamento, nesse silêncio de comunhão, que Deus falou com ele. A mensagem era chocante e, para qualquer mente lógica, impossível de entender. Deus disse: "O fim de toda a humanidade chegou perante mim. Faze para ti uma arca de madeira." Pensem nisso. Deus estava anunciando um juízo sem precedentes e dando a Noé uma tarefa colossal. Ele deveria construir um navio gigantesco, com dimensões específicas, e o detalhe mais estranho, longe de qualquer mar ou grande rio. E por quê? Porque choveria. Choveria tanto que inundaria o mundo inteiro. Para nós, a chuva é comum, mas muitos teólogos acreditam que, até aquele momento, o mundo nunca tinha visto chuva. A terra era regada por um vapor que subia dela. Ou seja, a ordem de Deus não fazia o menor sentido para a realidade daquela época. Agora, coloque-se no lugar de Noé. Você recebe uma ordem que vai contra toda a lógica, que vai te custar tempo, recursos e principalmente sua reputação. Como você reagiria? Pediria um sinal, uma prova? Talvez uma segunda opinião? Noé não fez nada disso. A Bíblia é clara. Assim fez Noé. Conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Ele simplesmente obedeceu. A fé de Noé não era passiva, era uma fé ativa, uma fé que se traduzia em ação. E então, o trabalho começou. O som do martelo batendo na madeira começou a ecoar pela vizinhança. Dia após dia, mês após mês, ano após ano. Enquanto Noé e sua família trabalhavam, o que vocês acham que acontecia ao redor? As risadas se multiplicavam, as pessoas zombavam, as crianças apontavam, os vizinhos o chamavam de louco. Você enlouqueceu, Noé? Um barco no meio da terra seca? Chuva caindo do céu? Que ideia absurda! A fé muitas vezes parece loucura para um mundo que vive sem esperança, para um mundo que só acredita no que pode ver e tocar. Mas cada martelada de Noé não era apenas para construir um barco. Cada viga que ele erguia, cada tábua que ele pregava, era uma pregação silenciosa. Era uma declaração de confiança. Era um testemunho vivo que dizia: "Eu confio em Deus mesmo quando não entendo. Eu acredito na sua palavra, mesmo que o mundo inteiro duvide." Noé não estava apenas construindo uma arca de madeira. Ele estava construindo um monumento à obediência, uma mensagem visível de que o juízo estava vindo, mas que Deus, em sua misericórdia, estava providenciando um caminho de salvação. A Bíblia diz que ele foi um pregoeiro da justiça. Por mais de 100 anos, ele trabalhou e pregou. 100 anos de perseverança. 100 anos de fé contra um mundo de descrença. E então, depois de uma longa e paciente espera, o dia chegou. O céu começou a mudar. Nuvens escuras, como nunca antes vistas, começaram a se formar. O vento soprava de um jeito diferente, carregado de um presságio, e algo ainda mais extraordinário aconteceu. Os animais.
De todas as partes eles começaram a se mover, em pares, em direção à arca. Não foi Noé que os caçou. Foi a mão invisível do próprio Criador que os guiou. O leão caminhava ao lado do cordeiro, a águia ao lado da pomba, todos em harmonia, obedecendo ao chamado divino. E então, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras entraram na arca. A porta se fechou. E o texto bíblico nos dá um detalhe impressionante. E o Senhor o fechou por fora. A mesma mão que o guiou, agora o protegia. E veio a chuva. No início, talvez apenas algumas gotas, que fizeram os zombadores rirem ainda mais alto. Mas logo, as gotas se tornaram torrentes. As fontes do grande abismo se romperam e as janelas do céu se abriram. As águas subiram, cobrindo os vales, as colinas e, finalmente, as montanhas mais altas. O mundo, que antes estava cheio de ruído, violência e zombaria, agora se calava sob o juízo de Deus. As pessoas que riram de Noé buscavam abrigo, mas já era tarde demais. A porta da salvação havia sido fechada. Enquanto o caos reinava do lado de fora, dentro da arca havia paz. A arca flutuava, segura, não sobre um mar comum, mas sobre as águas do juízo divino. A mesma mão que julgava o pecado do mundo era a mão que sustentava a fé daquele homem e sua família. Por 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. A obediência de Noé o colocou em um lugar de segurança em meio à maior tempestade da história. Ele esperou, ele confiou, e quando as águas finalmente começaram a baixar, uma nova esperança nasceu. Quando a porta da arca se abriu e Noé pisou em terra seca novamente, qual foi seu primeiro ato? Ele não saiu correndo para explorar o novo mundo. Ele não celebrou sua sobrevivência. O primeiro gesto de Noé foi construir um altar. Antes de reconstruir sua vida, ele restaurou sua adoração. Ele não comemorou o fim do dilúvio. Ele celebrou a fidelidade de Deus. Ele ofereceu um sacrifício de gratidão, reconhecendo que sua salvação não veio de sua habilidade em construir barcos, mas da misericórdia do Senhor. E Deus, tocado por esse coração grato e adorador, fez uma aliança com Noé e com toda a criação. Ele prometeu: nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. E como um sinal visível e eterno dessa promessa, ele colocou o arco-íris no céu. Toda vez que vemos um arco-íris, não é apenas um fenômeno natural bonito, é um lembrete da aliança de Deus, um memorial de que sua misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. A história de Noé é um lembrete poderoso para cada um de nós. A fé verdadeira não é acreditar em Deus apenas quando tudo faz sentido. A fé é obedecer quando tudo parece impossível. É confiar na promessa, mesmo sem entender o processo. Noé construiu uma arca sem nunca ter visto a chuva. E por causa de sua fé, ele e sua família viram Deus fazer o impossível. Hoje, as tempestades da vida vêm de muitas formas. Problemas financeiros, crises de saúde, conflitos nos relacionamentos. E Deus continua nos chamando a construir arcas de fé e obediência em meio a essas tempestades. Cada ato de fé que você pratica, cada decisão de obedecer à palavra de Deus quando seria mais fácil seguir a multidão, é como pregar mais uma tábua na sua arca, que te manterá seguro quando as águas subirem. Muitos riram de Noé, o chamaram de fanático, mas no final, foi a fé dele que flutuou sobre o caos. E a pergunta para nós hoje é: estamos dispostos a ser como Noé? Estamos dispostos a crer quando ninguém mais acredita? A obedecer quando o mundo zomba? Porque no final das contas, enquanto o mundo se distrai com o barulho e a descrença, a fé continua, silenciosamente, construindo aquilo que Deus mandou. Obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível pelo livro de Gênesis. Se esta mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Que a fé de Noé nos inspire a andar com Deus todos os dias. Fiquem na paz e até a próxima.